Deve ser alguma coisa assim. Aí, qual é a ideia aqui? A ideia aqui, como tem esse carinha aqui, ó, a ideia é tentar resolver isso usando uma abordagem de números complexos, que é muito mais fácil, tá? Então, para resolver, você usa o seguinte. O x é a parte real do z, claro, né, que é x mais y, né? E nós podemos escrever essa equação, então, assim, ó. Parte real disso tudo aqui, com z no lugar, é igual a parte real de f0 é elevado a i ômega t, né? Que daria o cosseno. Então, o que nós vamos fazer? Aqui eu vou colocar o z, né? Claro. Z, aqui fica z. E a grande mutreta aqui, bom, eu vou colocar esse m de baixo, porque aí eu já posso fazer usar umas definições aqui. Esse K sobre m vira uma ômega zero, porque é a frequência natural do sistema. E a gente fica, então, essa é a estratégia. Resolvemos números complexos e depois tomar a parte real. A gente sabe que, nesses casos, a frequência natural do sistema é K sobre M. É um oscilador, basicamente, né? Oscilador amortecido e forçado. Essa aqui seria a constante de amortecimento. Agora eu tiro esses reais e vou trabalhar com a equação complexa mesmo. Vamos vir aqui, aqui. Eu coloco ômega zero. Eu coloco gama. Aqui eu não estou me preocupando com o sinal, não, tá? Normalmente uns termos aqui seriam negativos, outros positivos, mas é só colocar dentro da constante. O que interessa aqui é o método. Então fica assim. Podemos colocar z é igual a colocar assim, a é elevado a como é que eu escrevo esse cara aqui? Eu preciso que ele tenha a mesma dependência, porque ele tem que matar com esse cara aqui, tá? Então eu sei que ele tem que ter a mesma dependência. Menos ômega ao quadrado, daquele primeiro termo da primeira derivada aqui, né? Tem um A aqui multiplicando todo mundo, claro. Menos ômega ao quadrado, mais I, gama, ômega, né? Desci um termo aqui derivado. Aqui fica ômega ao quadrado, perdão. Ômega ao quadrado. Tá, ômega ao quadrado eu já vou colocar aqui, tá? Vou escrever esse cara aqui, que é a parte real. Vai ficar igual a elevado a i ômega t, né? É igual a f0 sobre m elevado a i ômega t. Por isso que eu usei o i ômega t aqui, tá? Para poder igualar aqui. Aí o que vai acontecer? Eu posso cancelar esses dois termos aqui, claro. Posso cancelar esses dois termos aqui. É bom lembrar que o A, em princípio, pode ser um número complexo. Ele é só constante, mas ele pode ser um número complexo, tá? Então, vou aqui. E aí você tira, então, o resultado que é só obter o A, né? Ele fica sendo F0 sobre M, 1 sobre... Claro que agora, depois de passar desse ponto, você tem que voltar para a parte real, né? Voltar para a parte real. E a solução, então, ficou. Solução complexa, né? Z, que era essa aqui, né? Essa aqui. Vai ficar isso. É elevado a i ômega t. Então, essa é a solução complexa da equação, mas você quer a solução real. Então, você tem que tomar a parte real disso daqui. Aí você tem várias maneiras de fazer isso, tá? Você pode, por exemplo, escrever isso aqui como isso, com um cosseno mais i, seno em cima. Fazer como diria, a racionalização, né?
com Z, igual. Aí vai multiplicar em cima e embaixo. Pelo complexo conjugado desse cara aqui, né? Vamos colocar isso aí. Então, quem olhar depois não vai entender. Então, vamos colocar isso aqui. Só trocar. Uma coisa aqui. E aí faz essa multiplicação aqui. Não sei se ele vai aceitar fazer, porque o bicho é enrolado. Aqui fica. Vou fazer essa coisa certinho. Esse cara com esse aqui vai ficar o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. E aí, o que falta é fazer essa multiplicação disso com isso aqui, né? Então, só vou fazer ele fazer para mim, porque economiza um pouquinho de tempo aí. Expande, talvez. Acho que é isso. Então, vamos lá. Pega esse cara aqui. Coloca aqui. Só passa esse cara pra cá, porque é esquisito mais. Bom, nós podemos colocar o ômega e cosseno de ômega tem evidência, então isso aqui já fica assim. Aqui, vamos ver se tem mais coisa. Mesma coisa, pelo jeito, né? Você tem um I, ômega 1 e ômega 0. Então você tem, passa esse cara para cá. Põe o I, seno de ômega tem evidência. Tá. Então fica ômega menos ômega 0 menos ômega ao quadrado. E temos ainda esse termo aqui, que também é complexo. Tá aqui. E esse aqui que é real. Então vou pegar o real e vou pôr aqui. Ou seja, esse pedaço aqui é todo real, né? Esse pedaço aqui é todo real. E o outro pedaço é todo imaginário. Esse aqui. Como nós queremos só a parte real, lembra que o x é a parte real disso, né? Nós queremos a parte real. Resolvido o problema. Esse problema aqui é interessante porque ele aparece muito em física, viu? Absorção, principalmente absorção de luz pela matéria. Por exemplo, vamos supor que você tem um meio que tem a parte metálica, é um semimetal, digamos assim. Então ele vai absorver, ele tem uma frequência natural de vibração, ele vai absorver a luz que está sendo incidida com essa frequência aqui, e aqui você teria o fenômeno de ressonância, né, se as frequências forem iguais. Só que essa ressonância é atenuada pelo fato de ele ser um metal e as ondas, um semimetal e as ondas eletromagnéticas não percorrerem os metais, os semimetais, né, com muita facilidade. E os metais também com nenhuma facilidade, tá? Então esse cara aqui funciona como uma espécie de freio, e diga-se de passagem é o que está aqui, né? Isso aqui é uma força de atrito, tá? E que é proporcional à velocidade. Né? Então esse é um modelo que muitas vezes se usa para se expressar esses materiais. Então é interessante de qualquer forma. Mas o método é esse, tá? Quando você vir uma situação em que aparece um cara como esse aqui, costuma ser interessante usar essa estratégia. Ela vai te poupar bastante dor de cabeça. Tá? Pronto, alguma dúvida com relação a isso? Ficou claro. Beleza. Não, deu pra comer um monte de conta, caramba. Exatamente. Então agora podemos passar para outro exercício. Vamos lá. Vamos aproveitar bastante esse tempo aqui, tá? E caso vocês precisem de uma nova aula, a gente tenta marcar uma para quinta, só que não à noite, né? À noite eu chego arrebentado à noite, então vamos lá. Aproveitando que você fala Pode falar, mas desse torção e tal, você pode fazer a 18 da parte 9.4 da sua apostila? tá, 18, né? Uhum. Aquela lei de Lambert? Isso. Tá. Vamos ver aqui. 18. Então ele diz o seguinte. Nós temos aqui algumas variáveis importantes, né? Que a primeira coisa é absorção. Então, vamos primeiro entender as variáveis. Porque no final das contas o que a gente está fazendo aqui é uma modelagem, tá? Então, absorção da luz. A gente pode chamar de uma variável A, sei lá. Absorção da luz. A outra variável é a espessura da camada. E a quantidade total
de luz incidente. Então, em princípio, a lei de Lambert e é claro que sempre você vai se perguntar, uma coisa importante aqui, tá? É sobre a dependência desses seus termos, né? Dessas suas variáveis. Então você tem aqui, vamos pensar aqui. Você tem uma você vai poder escrever isso aqui, DA, que é taxa, né? Essa é a primeira coisa, DADT, tá? Taxa de absorção, deixa eu marcar aqui, de luz. Taxa de absorção de luz. Então isso é a taxa de absorção. E ela vai ter que ser proporcional, eu tenho uma constante de proporcionalidade aqui que eu vou chamar de, sei lá, alfa. E é a espessura da camada, que eu chamei que eu vou assumir constante, né? Porque supõe que seja isso, e o próprio líquido constante também, tá? Então, o modelo é esse aqui. Agora, poderia acontecer que a fonte de luz incidente ela fosse dependente do tempo. Aí, claro, isso aí implicaria que aquele I ali seria um I de T, você teria que inserir esse I de T. Mas, em princípio, não sendo isso, a equação é essa, tá? E aí, deixa eu só pensar um pouco aqui. Se essa absorção da luz... Professor? Oi. Mas, em princípio, esse I não vai ser sempre um I de T? Porque eu penso assim, intuitivamente, quanto mais tempo eu deixo um objeto sobre a luz, mais luz ele recebe, não? Essa é uma boa pergunta, excelente pergunta. É o seguinte, quando você fala nesses termos aqui, olha, essa diferença é crucial, tá? Nós estamos pensando aqui numa coisa local no tempo, tá? Ou seja, você está pensando numa coisa que envolve uma noção de integração, ou seja, que você está somando todas as contribuições de intensidade anteriores ao tempo de observação. Enquanto que aqui, o que nós estamos falando é que você tem em cada instante a taxa de absorção, isso que está definindo que é uma equação diferencial e não uma equação integral, tá? Em cada instante, ela é proporcional a isso. Então, é isso aqui. Agora, isso daqui, a absorção da luz, eu estou achando que eu tenho que colocar isso aqui da seguinte forma. Eu tenho que, na verdade, falar na luz incidente, mas eu tenho que falar do que eles chamam de luz transmitida também. Então, eu vou colocar isso aqui, I0. Vamos fazer um pouco diferente isso aqui. Eu acho que essa não é a lei de Lambert, escrita dessa maneira. Luz incidente e é luz transmitida. Mas aí o exercício fica um pouco meio prejudicado, porque ele não explica tudo isso, né? Tá? E aí a absorção de luz, evidentemente, é uma relação entre o I e o I0, tá? Então, aí isso aqui deixa de ser escrito dessa maneira, porque a absorção está associada ao I sobre zero. Então, eu colocaria isso aqui assim, ó, na verdade, tá? A variação para a absorção, e a quantidade de luz incidente. Então, isso não é um absurdo, isso aqui. E a intensidade de luz transmitida, e zero é a luz incidente. Esse cara aqui pode ser considerado um coeficiente de absorção. E esse cara aqui é a espessura do meio. Então, desse modo. Aí a solução é imediata, né? I de T é igual a uma constante. É elevado isso aqui, né? Mas uma constante vai dar uma constante vezes E elevado a não sei o que. Né? A resolução é assim. Então, vai ficar I0 é elevado. Geralmente aqui, ela é proporcional, mas ela é negativamente proporcional, né? Porque é uma taxa de absorção, né? Não faria sentido, né? Esse cara aqui crescer com isso aqui, né? A absorção tem que ser menor do que a transmitida tem que ser menor que o incidido, né? Claro. Então ficaria alfa, pronto, seria isso aqui. Essa é a lei de Lambert, na verdade.
Não estou muito satisfeito, não, mas... Eu me perdi na hora que você colocou essa parte de luz transmitida. Eu não sei, tipo, não sei como é que... Tá, porque o que ele tá... Porque a lei de Lambert deixa eu ver se eu acho que a lei expressa, tá? Porque aí a gente vai entender melhor isso daqui. E é o que tinha que estar escrito no exercício, tá? Porque... Deixa eu achar aqui a lei de Lambert. Tá aqui. Achei. Aqui. Lei de Lambert. Vou colocar aqui com 2 pontos. Bom, Lambert, 1870, observou a relação entre transmissão da luz e a espessura de camada do meio absorvente. Quando um feixe de luz monocromática atravessa um meio transparente homogêneo, cada camada desse meio absorvia igual a fração, acho que aqui teria que ser uma igual fração de luz que atravessava, independentemente da luz que incidia. Então aí, o que acontece? Aí ele enunciou a lei dele. Então, vamos retomar isso aqui. Espera aí. Porque não é com relação ao tempo, é com relação à espessura do meio. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos a intensidade, agora com essa... Aliás, com essas determinações aí, o I, esse I maiúsculo aí vai ser intensidade transmitida, né? Porque agora, ó, quando um feixe de luz monocromática atravessava, está errado essa vírgula aqui. Então, atravessava você tem um incidente e um transmitido, né? Então, luz incidente, luz transmitida, perdão. Você tem um I, luz incidente. Você tem, deixa eu colocar aqui. Você tem, em princípio, um alfa, que é algum coeficiente, né? É um coeficiente de proporcionalidade, tá? Você tem a espessura do meio. Vou colocar aqui. O X, a espessura do meio. Então, na verdade, a intensidade é com relação a X, e não com relação ao tempo. Né? O modelo não estava legal. Então, você tem que decidir o seguinte, olha. A variação da intensidade com relação à espessura é como se você tivesse um meio e você fosse medindo a espessura, a intensidade em cada parte, cada altura dele, né? E você vai observando em cada altura dele que a intensidade vai alterando à medida em que ele vai descendo. Então, ela vai de o quê? Ela vai diminuindo à medida em que você, proporcionalmente, né? À medida em que você caminha no meio. Então, essa é a ideia, basicamente, tá? Então, ficaria uma coisa desse tipo aqui, assim. Aí você, então, duas coisas. A taxa de diminuição da intensidade quando você anda no meio, tá? Então, essa é a interpretação. Deixa eu aumentar aqui. Ó, a taxa de diminuição da intensidade quando você anda no meio é proporcional à posição que você está no meio, tá? Ou seja, a espessura que você já caminhou, né? Seria mais ou menos essa ideia, tá? E essa intensidade, ela seria a luz transmitida ou incidente? Isso, a intransmitida. Porque a incidente vai aparecer quando você fizer a integração. E integrando, fica I, ficaria I de X, né? É igual a uma constante E elevado a menos alfa X. Aí o que acontece? Se você colocar X igual a zero aqui, que é a condição inicial, né? Vamos fazer isso aqui. Boa pergunta. Se colocarmos X igual a zero, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que não tem espessura nenhuma. Quando não tem espessura nenhuma, o I é o próprio incidente, né? Não teve diminuição nenhuma, porque é o próprio I que chegou no material. Professor, eu não entendi de onde aparece essa exponencial, porque a integral de alfa x não vai dar alfa x ao quadrado sobre 2? Perdão, tem um I aqui. Tá. Beleza. Porque, esse I aqui, por que ele está aparecendo? Já explico para vocês, tá? Então, isso aqui vai ficar I de X é igual a I0 elevado a menos alfa X. O I tem que aparecer aqui pelo seguinte. Deixa eu fazer um desenho aqui que vocês vão entender melhor isso. Tomara que não dê pau. Estão vendo aqui o meu negócio de desenho? Apareceu? Sim. Beleza. Então é como se você tivesse um material assim. Aí chega uma luz incidente, que eu vou colocar um azulzinho. Aí a luz, ela atravessa, vamos pegar ela atravessando esse tanto aqui. Então, para esse cara que está aqui, ó, nessa posição, a luz incidente não é I0 mais, é o próprio I, tá? Então a diminuição dele vai ser proporcional a esse I que está aqui, para essa nova camada, digamos assim. Para essa nova camada aqui, o I que conta como I0 é esse cara aqui, tá? Ó, é interessante de entender. Então, aqui chegou I0. É claro que tudo isso é infinitesimal, tá, gente? Mas é claro que eu estou colocando assim para poder ficar incompreensível, né? Chegou I0 aqui.
Aí, ele absorveu, proporcionalmente a esse zero que chegou. Só que aqui já não é mais I0, aqui é um I1. Então ele vai absorver proporcionalmente a esse 1 que está chegando. E aqui vai ser um I2. Etc. Então é esse cara que está aqui, ó. Tá? Ele vai ser proporcional à luz incidente. Né? Então ele vai... mas em cada camadinha que ele anda, que é dada por esse cara aqui, a luz incidente muda, né? Entenderam isso ou não? Professor, mas aí isso aí vai dar função erro, não vai? Não, função erro é se fosse quadrático. Então, mas é porque você vai integrar o x e vai dar x ao quadrado. Não, isso aqui, ó, você separa. Ó. Então, aí você passa o e para lá, deixa x para outro lado, Ah, entendi o que você está dizendo. aí vai ficar quadrado esse x. Significa que não deve ter esse x aqui. Deixa eu ver aqui, de novo ali. Do jeito que está aqui, esse x não apareceria, né? Quer dizer, apareceria só no final, mas não na integração. Ah, eu acho que é por isso aqui, ó. Mas eu tenho que pensar um pouco mais. Tá certo, tá certo. Vou explicar por que não pode ser com esse x aqui. Porque olha só, quando eu coloco esse x aqui, e isso tem a ver com a solução mesmo. Quando eu coloco aquele x lá, aqui eu tenho um x1, e aqui eu tenho um x2 maior, né, que x1. O que eu estou dizendo aqui é que aqui, essa camada aqui, vai absorver menos do que essa camada aqui, ó. Né, se eu colocar a dependência no x, tá? Essa camada aqui, como tem um x maior, ela vai, né, absorver mais do que essa que tem um x menor, mas isso não faz muito sentido. Porque o objeto sendo homogêneo, essa camada aqui tinha que absorver o mesmo tanto que essa camada aqui, que é o que está dito aqui nesse negócio de igual fração da luz que atravessa. Então esse cara não pode ser dependente da posição, tá certo? Então, me parece que é essa a razão. Entenderam isso ou não? Eu posso explicar de novo. Ó, aqui chega a luz com uma intensidade de 0. Aí essa luz vai sendo absorvida por meio e chega aqui com a intensidade de 1. Bom, se ele andou essa distância aqui, vamos imaginar que essas distâncias são todas iguais, tá? Aqui vai 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, depois que ele anda 1, ele caiu a intensidade para I1. Essa I1 é a nova luz incidente para esse meio aqui, que vai absorvê-la, vai ser no meio, o mesmo meio, vai absorvê-lo o mesmo tanto que esse cara aqui absorveu. Então, não pode depender da posição do cara aqui, tem que depender, no máximo, da espessura da camada, mas depender da espessura da camada é depender disso aqui, ó. Ou seja, eu escrevi isso aqui assim, ó. A proporção, variação do I, né, ela é dada por isso aqui. Talvez assim fique mais fácil de ver, inclusive. Ou seja, para cada camada com mesma espessura, a variação fracional da intensidade é a mesma. É isso. Tá aqui, tá? Deixa eu escrever isso aqui embaixo. Ó, igual fração da luz que atravessava, tá? Vou colocar aqui. Ou seja, a variação ela é proporcional à espessura do meio, tá? Aqui, tá? Então, a espessura que você está considerando, porque isso é local, né? Tá? Então, você está considerando a espessura em cada uma dessas frações, que, é claro, são feitas infinitesimais aqui, né? Nós estamos pensando numa coisa infinitesimal. Então, a fração de luz transmitida é isso aqui, tá? É a quantidade total. Diga. Essa parte eu não entendi. Essa última, assim. É a quantidade de luz que passou, que isso aqui é um I menos I', né?
sobre a quantidade de luz que chegou naquele ponto, tá? Então aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, seria I, chamar aqui de linha, ó, chamar aqui de linha, não, tá aí um lá, pronto. Seria, não infinitesimalmente, seria uma coisa desse tipo aqui, I1 menos I0 sobre I0, percebe? É a fração de luz que passou proporcionalmente aqui, incidiu, tá certo? É isso que está sendo dito aqui nessa primeira passagem aqui. Na segunda passagem, isso aqui significaria que é um I2 sobre um I1 sobre o I1, porque você já está agora com uma intensidade mais baixa naquela camada. Ocorre que todas essas contas são, como as camadas têm a mesma espessura, elas são proporcionais ao mesmo valor que é esse alfa, que é uma constante de proporcionalidade, que deve ser alguma coisa de absorção, coeficiente de absorção, alguma coisa assim, e a espessura da camada, tá? Melhorou agora ou não? Agora eu tô aprendendo um pouco mais. Tá. Então, aqui é mais ou menos isso. Vamos pensar aqui, vou tentar ver se eu consigo. Aqui tá certo. Bom, o resto tá certo. Então, é mais ou menos assim. A luz, vamos pensar agora em termos funcionais. Aqui é o raio, né? Mas agora eu vou desenhar a função, tá? A função é a seguinte. A intensidade chega aqui alta e ela começa a ser absorvida. Aí até aqui, droga, não era para ser 3 não, mas ela vai sendo absorvida exponencialmente, tá? Então, a intensidade aqui é I0, então a intensidade aqui não tem queda, né? Então, vou tirar esse termo para cá. Ele chegou com a intensidade I0, aí a intensidade para cada pedacinho do meio que ele está ultrapassando, ela vai diminuindo. Não necessariamente vai chegar a quase zero, né? Vai depender da espessura total do meio, né? Mas ela vai diminuindo assim, ó, exponencialmente, tá? É a mesma coisa, se vocês pensarem bem, é a mesma coisa da radiação, tá? Que no caso o número de emissões radioativas vai depender do número de átomos que tem radioativos que tem na sua amostra. Então é a mesma ideia que está lá. Mas a ideia então é essa, tá? Ó, vamos ler de novo. Observando a transição de luz da espessura de camada. Quando um feixe de luz monocromática atravessava um meio transparente homogêneo, cada camada deste meio absorvia, então esse menos é de absorção, tá? Por isso, ou seja, vai diminuir a intensidade, absorvia isso aqui, igual fração, então isso aqui é uma constante, independentemente da luz que incidia. Então, da intensidade da luz que incidia. Ou seja, quando você anda nas camadas, a absorção fracional da intensidade é sempre a mesma. Então, é mais ou menos assim que isso aqui está dizendo aqui, tá? Agora, não é como eu diria, uma modelagem trivial, né? Precisaria da lei de ser dita de um pouquinho, mas do jeito que está aqui não está muito legal, porque a lei de D'Alembert não está sendo enunciada de uma maneira muito apropriada. Mas quando enuncia, dá para ver que é essa relação aqui, tá? Quando eu tinha colocado o x aqui, isso é interessante. Vamos pensar que eu tinha colocado um x aqui errado. Quando eu tinha colocado aqui, a expressão que dá é um x ao quadrado, ou seja, ela cai com muito mais rapidez, né? É isso que eu, no final das contas, estou dizendo. Aí o que eu estaria dizendo aqui é o seguinte, que esse meio ele não é homogêneo, tá? Ele é um meio que de alguma maneira muda, de tal maneira que quando você vai andando nele, a absorção vai aumentando e não ficando constante. Aqui a absorção é constante em cada passagem. Do jeito que eu estava colocando lá, aqui, ó, aqui a absorção é muito maior do que aqui. E aqui embaixo a absorção vai ser maior ainda. E aqui embaixo maior ainda. Por quê? Porque ela depende da profundidade, né? Era isso que eu estava dizendo lá com aquele X. E não é verdade o que ele diz. O que ele verdade é que cada camada, que é o dx, absorvia igual fração de luz. Fração de luz ou fração de intensidade, eu poderia ter colocado nesses termos, ficava mais fácil escrever. Fração de luz que atravessava era absorvida pelo mesmo fator, tá? Esse alfa é só uma constante de absorção, tá? Tipo, que é a característica do meio, tá bom? Acho que deu agora para ficar um pouco mais claro, né? Deu sim, professor. Tá, vamos lá, vamos para outro. Tem muitos aí de Frobenius, vocês estavam tendo dificuldade em Frobenius aí? Vamos fazer esses aí, professor. Pois é, pode pedir aí uns aí, o que vocês quiserem. Tá. Pode ser a 50, letra A? Vamos lá, 50. Letra A, pode. Então, vamos lá, 50. Caso essa aula aqui não seja suficiente para dirimir as dúvidas de vocês, é difícil. A gente pode ter uma outra na quinta, tá? Aquilo que eu falei lá. Ó, aí, primeira coisa, tá, gente? Primeira coisa, isso é importante. Então, prestem bastante atenção, porque é aquilo que eu falei. Vocês, nesse momento do desenvolvimento de vocês, muitas vezes os detalhes acabam passando despercebidos. Primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar com a equação num formato em que o y2n está isolado, tá? É muito importante. Dá para resolver do outro jeito? Dá, mas causa confusão, tá? Então fica 1 sobre 3x
menos 1 sobre 3x, y igual a 0. Ok. Ops, aqui faltou o y, né? Ok. Então, olha só. A presença desse cara aqui e aqui mostra que, muito provavelmente, essa solução na origem vai dar bode. E é por isso que o método de Frobenius acaba sendo o indicado, tá? Se não tivesse essas divergências na origem aqui, não teria problema. Tá? Provavelmente o método de séries daria conta. Provavelmente, tá? Isso não é uma garantia, não. Então, vamos lá. Agora, colocamos o quê? Sempre a Tá, mesma coisa. peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tá. O simples fato do 3x estar acompanhando o termo de segunda derivada faz com que isso aí tudo seja Ele tem meio caótico na origem? um comportamento anômalo, provavelmente de divergência na origem, pelo menos uma das soluções, não necessariamente as duas, tá? Não necessariamente as duas vão ser divergentes na origem. Mas... Se tivesse sendo acompanhado o y ou qualquer outra coisa, estaria tranquilo. Isso. Se tivesse um 3x aqui, ó, e nada aqui, né, claro, se tivesse 0 aqui e um 3x aqui, sem problema nenhum, tá? Mas quando ele aparece, porque se você for pensar bem, na origem isso não é uma equação de segunda ordem, né? Na origem isso não é uma equação de segunda ordem, isso é uma equação de primeira ordem. Nas vizinhanças da origem, isso aqui é igual a um logaritmo de y, quase, né? Você vai passar o y para lá, divide aqui, aí vai ficar y' sobre y igual a dy sobre y igual a dx, né? Se for x aqui, dx, e isso vai dar um logaritmo. Então tá? É alguma coisa que não vai dar bem na origem. Então a gente coloca para garantir pegar o máximo possível de soluções, a gente coloca a expressão de Frobenius, é sempre a mesma expressão, não há nenhuma variação quanto a isso, tá? Porque Cn, An, o que vocês quiserem, x elevado a n, tá certo? E aí coloca na expressão. Então agora vamos lá. Esse cara aqui, na verdade, eu posso colocar sempre como sendo, eu escrevo ele do lado de fora só para ressaltar a característica do método de Frobenius, né? Mas no final das contas, é isso aqui, claro, né? Então, essa equação, quando eu coloco lá na equação, vai ficar o quê? O primeiro termo é uma derivada segunda, né? Então, n mais alfa, certo? N mais alfa menos 1, Cn, x elevado a n mais alfa menos 2. Pronto. O próximo termo seria 1/3. Tem a derivada que dá o n mais alfa. Me parem se não estiver entendendo. Dá o n mais alfa. Daria um Cn x elevado a n mais alfa menos 1, por causa da derivada, né? Mas como tem um x embaixo, dá n mais alfa menos 2 também. Tudo bem? Porque o x aqui tirou mais 1 grau do camarada aqui. Deu pra entender. E o último lá ficaria 1/3 Cn x elevado a n menos, ou mais alfa, menos 1. Então, uma vez que vocês tudo isso tem que ser igual a 0. Uma vez que você já tenha usado o alfa para fazer esse troço aqui, você sempre pode colocar o x elevado a alfa para fora, tá? Então, você pode escrever esse cara aqui assim. Isso não faz muita diferença não, mas só para simplificar a vida. Aí, se quiser colocar o x elevado a alfa aqui, pode, mas nem precisa, né? Porque você quer que o troço zere para todo o x, né? É óbvio que o x elevado a alfa aqui não é um problema, né? Então, veja só. Aí agora você tem que começar a juntar os termos, né? Então, vamos juntar esses termos aqui, ó. Coloca aqui o x elevado a n mais... Coloca o Cn, x elevado a n menos 2 em evidência, né? Então, tira esse cara aqui. Aí vem esse cara aqui, assim. Mas... Deixa eu colocar um chave aqui. Mas, veja que esse cara aqui, ó, pode ser colocado em evidência também. Então, na verdade, fica só esse pedaço aqui. Ops. Vou tirar esse cara aqui. Ficou em evidência, né? Então, fica uma coisa assim. Aí você pode, na verdade, como colocou esse 1/3 para dentro, juntar esses dois aqui, fica menos 2/3, né? E esse cara aqui some. Pronto. Eu só simplifiquei, tá? Só simplifiquei a equação. Bom, aí agora você tem que trabalhar. Agora você não precisa fazer isso que eu vou fazer, mas é interessante fazer. Porque veja só, você tem aqui um x elevado a n menos 1, e aqui você tem um x elevado a n menos 2, né? Então tem que tomar cuidado, porque com quem que você vai zerar? Porque olha só, assim, ficamos com alfa menos 2/3, né? Esse é o n igual a 0, tá? C0, x elevado a menos 2. Pronto, esse é o n igual a 0. Mais alfa mais 1, né? Quando ele for igual a 1. Aí vai ficar alfa 1/3, C1, x elevado a menos 1, certo? Mais, vou colocar só mais 1, tá? Alfa, aí quando for 2 vai ficar 4/3, né? Alfa mais 2 vezes alfa mais 4. Não precisa fazer isso, tá, gente? Mas é porque
Eu acho que para entender o que está acontecendo fica mais fácil. C2, x elevado a 0. Pronto. Aí para frente, x elevado a 1, x elevado a... Essa é a parte daqui, ó. Esse pedaço aqui. Isso ainda tem menos 1/3 do C0, x elevado a menos 1. Mais, menos, né? 1/3 C0, x elevado a o quê? 0. Menos, ou C0 não, C1, né? Menos 1/3, tudo bem até aqui? C2, x elevado a 1, e por aí vai. Isso tem que ser igual a 0. O legal de fazer isso aqui, deixa eu melhorar isso aqui. O legal de fazer isso aqui é porque você vê quem é que está desemparelhado. Porque o cara que está desemparelhado, você vai ter que dar um jeito de matar. Porque olha só, vamos supor que eu não tivesse esse alfa para me ajudar aqui. Aí o que ia acontecer? Se eu não tenho alfa, ia aparecer só um termo de 1 vezes menos 2/3, C0. E esse cara aqui não está emparelhado com ninguém, ó. Não tem ninguém com x elevado a menos 2 aqui para eu matar. Então o C0 vai ter que ser 0. Tá? Mas aí, o C0 sendo 0, esse termo aqui dá 0. Desemparelha esse aqui. Aí o C1 tem que ser 0. Mas o C1 sendo 0, desemparelha esse cara aqui, ó, o próximo, que é o x elevado a 0. Aí o C2 tem que ser 0. Aí vai ser todo mundo 0. Entendeu? Aí a única solução é a solução trivial. Tá? Entenderam isso ou não? Eu faço de novo se não tiver entendido. Não tem problema, vai. Entenderam? Sim. O efeito em cadeia. Tem que falar, vocês têm que falar. Senão como é que eu vou saber? Vocês estão balançando a cabeça aí? Não tô vendo. Assim. Mas aí, professor, eu não sei se eu consegui pegar. A gente tem que definir esses alfas de modo a zerar cada um desses termos, é isso? Não cada um dos sistemas. Zerar só o que está desemparelhado. Entendeu? Olha só. De novo. Mas como é que a gente faz isso, sendo que você acabou de mostrar que se pega esse x a menos 2 aí e zera, dá merda nos outros? Não, mas pois é. Mas só tá dando merda porque eu tava desconsiderando o alfa. E aí como eu não tava desconsiderando... Vamos supor que o alfa é 0. O alfa é 0 não, né? O alfa é 1 aqui, na verdade. Olha o que ia acontecer. Esse termo aqui, eu não ia ter como zerá-lo com o alfa. Então o que ia acontecer? Se ele não tem esse cara, imagina que não existe esse termo, tá? Esquece ele. Se isso não é verdade, como não tem nenhum outro termo com x a menos 2 aqui, necessariamente o C0 tem que ser 0. Esse é o ponto, tá? Porque não tem como você fazer zerar uma coisa que depende de x a menos 2 com coisas que dependem de x a menos 1, x elevado a 0, para todo x. Não tem como fazer isso. Você tem que emparelhar os expoentes, os graus, tá? Então, como esse cara aqui não tem mais ninguém com x elevado a menos 2 na expansão, ele tem que ser 0. Necessariamente ele tem que ser 0. Ele, se for desse jeito aqui, ele pode ser 0 por conta disso, ou ele pode ser 0 por conta disso. Não tem outra opção. Se esse cara aqui não estivesse aparecendo, ou seja, se nós não estivéssemos usando o método de Frobenius, este infeliz aqui teria que ser 0. Para poder matar esse termo aqui. Mas o C0 sendo 0, mata esse também. Aí começa a tal da reação em cadeia aqui. Porque esse termo aqui é o termo do x1, tá? X a menos 1. Que era o que estava emparelhado com esse. Mas agora que você matou esse aqui, desemparelhou esse cara aqui. Aí agora esse termo aqui tem que ser 0. Tá? E aí vai matando todo mundo. Entendeu? Então, entendi. Então, o alfa entra para eu conseguir. O problema é matar justamente se não ter o alfa. Isso, exatamente. O alfa entra justamente para eu conseguir matar esse termo aqui sem ter que dizer que o C0 é igual a 0. Para não dar reação em cadeia. Tá bom? Todo mundo, né? Entendeu? Se não entendeu, não, ficou claro. Assim devemos colocar alfa menos 2/3 igual a 0. Tá? Porque isso vai liberar quem? Vai liberar meu C0, tá? Que obviamente isso vai implicar duas raízes, né? O alfa igual a 0, olha só, quando o alfa for igual a 0, esse cara aqui, ó, não aparece. Ou seja, você tem uma solução em série. Mas o outro, não. O outro já é problemático. Ou alfa igual a 2/3. Esse cara aqui já é um cara que tem um comportamento complicado, tá? Não, é um comportamento que não é um comportamento inteiro, né? Na origem, tá? Ele na origem ele tem um comportamento que é um grau diferente, né? Basicamente é isso. E aí você usa os dois, quer dizer, com isso, com qualquer uma dessas situações, vamos pegar a primeira. Alfa igual a 0, tá? Quando nós temos o alfa igual a 0, ficamos com... Agora vamos voltar para cá, porque a gente ainda tem que mexer nesse troço aqui. Veja só, eu posso tirar aqui um outro x, né? Que é o x a menos 1, percebe? Eu posso colocar esse cara aqui assim, ó. E aí eu fico com isso aqui, ó. Tá certo? Isso é importante para fazer a ressomagem, né? A ressomagem do negócio aqui. Então, isso aqui vai ficar como? Vai me dar o quê? O alfa é 0, então deixa isso aqui quieto. Tá? Isso aqui é assim. Eu vou pegar aqui, ó, o primeiro termo é 0. Ainda bem, né? Graças a Deus, né? É isso que eu tô querendo justamente para poder não matar o C0. Aí o primeiro termo é 0 por causa desse cara aqui. Eu escalono, sei lá como é que eu chamo isso aqui, esse termo aqui, eu faço K igual a N menos 1, né? Faço K igual a N menos 1.
Aí o N fica igual a K mais 1. Então aqui fica K mais 1. Aqui fica K mais 1. É claro que 1 menos 2 terços é 1 terço, né? 8. E aqui agora virou, é claro que eu posso renomear tudo para N, né? Porque o K é um índice mudo. Então, N. Eu posso pôr x elevado a N para fora. Agora sim. Agora eu tenho um troço, só que eu posso ir zerando. Então, de modo Cn mais 1 é igual a 1 terço. Aí aqui vem esse troço aqui embaixo. Passei, né, pro outro lado, tá? Se quiser, pode até colocar isso aqui, ó, 3n mais 1, né, para fazer a simplificação aqui. Tira aquele 3 aqui, tá? Cn. Tá? Olha só. Veja que agora, quando eu colocar o C0, eu tenho C1, C2. Então, eu estou obtendo aqui só uma constante de integração, que é o C0, né? A outra solução vai dar a segunda constante, tá? Dois terços, se não me engano. Alfa igual a 2 terços. Então vamos lá, vamos colocar alfa igual a 2 terços nessa parada aqui, ó, tá? Alfa igual a 2 terços, mata esse cara aqui. Tá certo? Viu que ele fez ficar N de novo? Para quando o N for igual a 0, esse cara aqui poder, o C0 poder ser diferente de 0? É exatamente a mesma ideia. E aqui fica 2 terços. É o alfa. Tá? Aqui é a mesma ideia. N menos 1, aí o N menos 1 vira K. Fazer de novo. Aí então aqui é K mais 1. Então aqui é K mais 1. Então aqui é K mais 1. Professor, eu acho que eu não estou entendendo essa sua passagem do N para o K e simplesmente o K virar N de novo. Tá bom. Também não. Não, então eu vou fazer aos poucos aqui. É bom falar por causa disso. Vamos pegar só esse termo aqui, tá? Vou pegar o somatório aqui. Percebe que o primeiro. Já vou colocar aqui o alfa 2 terços, tá? Essa parte aí eu acho que tá tranquilo. Então aqui é alfa 2 terços. Então vamos colocar isso aqui assim. Vou colocar até o N aqui atrás. Olha só. Qual é o primeiro termo disso aqui? 0. Então é como se eu pudesse começar no 1, não é? Ó. Não dá na mesma? Essa soma não é exatamente igual à outra? Porque Sim. o primeiro termo era 0, né? Tá, já peguei. Aí o que eu vou fazer agora é voltar com ela para 0, entendeu? Mas como é que eu faço para voltar para ela para 0? Eu coloco K, N menos 1, igual a K. Se o N menos 1 é igual a K, o N variando de 1 até infinito, o K varia de 0 até infinito. Tá? Mas quando eu coloco isso aqui, essa soma em K, vou colocar um igual aqui, senão, sei lá. Peraí. Em K, ó, o N menos 1 é K. Se o N menos 1 é K, então o N é K mais 1. Então aqui, claro, né? K mais 1 em todo canto, né? E onde tem N, vira K mais 1. Aí não tem conversa. E o K, que era N menos 1, ó, o N variando de 1 até infinito, passou a ser o K variando de 0 até infinito. Tá certo? Mas olha só, isso aqui é uma soma em K. K é um índice mudo. Ele pode ter qualquer nome aqui, na verdade. Podia ser Olavo, tá? Olavo variando de 0 até infinito, Olavo mais 1 mais 2 terços, que é 5 terços. Né? C de Olavo mais 1, x elevado a Olavo. Tanto faz o nome. Então, você pode escrever esse cara aqui necessariamente substituindo o K pelo N. Ah, é o mesmo N de antes? Não, é N. O mesmo N de antes não faz sentido, porque esse N é qualquer coisa, tá? Se você for escrever aquela primeira relação aqui, ó, essa primeira aqui, tá? Esse N aqui, de 1 até infinito, e for escrever essa aqui, de N e de 0 até infinito, vai dar a mesma coisa, quer ver? Qual o primeiro termo aqui? O primeiro termo aqui começa com 1, tá? Então, esse cara aqui vai dar 1 vezes 5 terços, olha aí, vezes C1, x elevado a 0, não é isso? Vamos ver o primeiro termo aqui? Ó, põe 0 aqui, fica 1 vezes 5 terços vezes C1, x elevado a 0, é a mesma coisa. Eu só fiz uma mutreta aqui para tirar esse N menos 1 daqui, porque eu quero juntar esses dois caras aqui. Todo mundo entendeu, né? Sim, tá claro agora. Sim, agora, porra. Beleza. Ótimo. Viu que quando vocês perguntam a coisa melhor? Nunca vi. Vocês depois precisaram ler o Paulo Freire falando de educação bancária. E o professor fica só depositando cocô na cabeça dos alunos e o aluno ouvindo sem falar nada. Então, esse negócio não é legal, tá? Tem que participar, questionar. Ontem a Karine me azucrinou até 5 horas da manhã. Adorei, achei ótimo. É isso aí mesmo, pode azucrinar. Aí, olha só. Então agora eu vou escrever
Eu posso escrever isso menos isso. Vou colocar assim, né? Igual a zero. É claro que o x elevado a n eu vou pôr lá fora, né? E aí eu obtenho uma outra relação de recorrência. Cn mais 1 igual 1/3 também. 1/3 vai ser comido, né? Então vou colocar assim. 1Cn. Aí vai ficar n mais 1, passando para baixo. E 3n mais 5. Pronto. Esse cara aqui e esse cara aqui estabelecem as duas soluções. Cada uma dessas soluções tem uma constante arbitrária, que é o C0 aqui e um C0' aqui, entendeu? São diferentes esses C0, tá? É óbvio, né? Você vai escolher aqui um C0, dependendo das condições iniciais, igual a 8, você vai escolher um C0 aqui igual a 37. Sei lá, as condições iniciais aqui vão te dizer isso. Mas as séries y1, primeira solução, é igual a aqui. Uma coisa assim. Então esse cara aqui sumindo, que é o alfa igual a 0, e o outro vai ser com isso aqui igual a 2/3. O Frobenius que fez o quê? Fez com que a sua solução pegasse isso daqui, que uma série de potências não tem como pegar, né? Ó, como é que eu vou dar um comportamento x elevado a 2/3 na origem com isso aqui? Na origem, isso aqui é o C0, porque os outros termos todos dão 0. Tem uma constante na origem. E essa função aqui não. Ops, essa outra solução não é 0 na origem. É até 0 na origem, mas ela não é 0 do mesmo jeito na origem, não é uma constante na origem. Ela é 0 dessa maneira aí, entendeu? Então essa é a razão de ser do método de Frobenius. No método de Frobenius, quando você chega nessas duas soluções, aliás, não é só no método de Frobenius, né, na série também. Quando você chega nessas duas situações aqui, deixa eu colocar aqui, solução 1, solução 2, você resolveu o problema. Não vai querer somar essa série aqui. Não faço a menor ideia do que dá essa soma aqui, tá? E nem quero saber. Estou resolvendo o problema justamente para evitar que tenha que saber isso, tá? Pronto. Então, Professor, diga. mas então, para definir esses dois alfas, a gente tem sempre que olhar para o termo que tem o C0? Não, não é o termo que tem, não necessariamente o termo que tem o C0, tá? Se eu te disser isso, eu vou estar te dando a maior parte dos casos, mas talvez não todos. Mas sim, em geral, você vê esse primeiro termo aqui, você vê os termos desemparelhados. Essa é a maneira de você trabalhar com mais precisão. Você olha os termos desemparelhados e você fala, eu tenho que matar esses caras aqui. E o alfa vai te ajudar a matar esses caras, tá? É isso. Vamos pegar outro, que aí talvez isso fique mais claro. Professor, mas ó, o exemplo, essa equação aí dá nesses resultados com apenas um termo desemparelhado. Isso. E se fossem dois Isso. ou mais? Vamos tentar achar uma que tem 2 aqui. Porque quando tem 2, aí o que normalmente vai acontecer é que você continua fazendo a mesma análise, tá? E aí, quando você escolhe esse cara aqui para não matar o C0, você é obrigado a matar o C1. Aí a solução ímpar toda vai embora. Aí depois você escolhe uma outra que é para matar o outro. Aí você mata todos os pares. Então essa é a ideia. Vamos tentar achar um aqui que tem aí essa característica, porque aí, quem sabe, fica mais claro isso, tá? Eu tô achando que... pode falar, Mayra. Nesse caso, se eu tivesse um alfa, por exemplo, que matasse os meus dois termos que estão desemparelhados, daí eu poderia ter uma solução com uma relação de recorrência que junta tudo. As duas variáveis. Você teria as duas, as soluções, tá? Aí você tem a solução completa do seu problema, tá bom? Bom, vamos ver aqui. Vou pegar esse aqui que eu acho que vai dar essa situação, tá? Resolver x ao quadrado, y, duas linhas, mais... Essa aqui é uma equação, se eu não me engano... Não sei se é de Bessel, não. Tem cara de ser equação de Bessel, mas eu não tenho certeza. Fazer. Deixa eu só ver aqui se esse troço é uma equação de Bessel, né? Porque às vezes ele consegue resolver, sabe? Aí ele diz que equação que é. É a Bessel, tá vendo? Equação de Bessel. Mas é uma equação de Bessel com umas coisinhas do lado de fora. Tá vendo que tem um raiz de x aqui? Pois é, esse raiz de x aqui vai implicar em algumas coisas pra gente, tá? Bom, então vamos fazer aquela mesma metodologia, tá? Tira esse cara aqui daqui, pelo amor de Deus. Então vai ficar 1 x ao quadrado aqui. Tá bom? Deixa eu ver se eu fiz, não fiz besteira não, né? Não fiz não. Então agora, mesma coisa de antes. Coloca lá essa parada aqui.
na equação. Vou botar isso aqui assim. Aqui vai ficar n mais alfa, mesma coisa de sempre, né? N mais alfa menos 1, n mais alfa menos 2. Mais esse cara aqui que é o próprio Cn, né? X elevado a n mais alfa, não mudou nada, porque não, é só 1 vezes y. Mas, aqui muda, 1/4 Cn x elevado a n mais alfa menos 2, tudo bem, né? Tá? Faz aquele x ao quadrado que está lá embaixo. Então, a primeira coisa que eu faço é trazer esse cara para cá e juntar com esse que está aqui. Então, fica n mais alfa. Bom, vou colocar na outra linha, tá? Para não ficar também adensando a coisa aqui. Esse cara aqui fica em evidência, tá? Só para dizer que ele está em evidência, eu vou pôr assim. E aí fica só 1/4 que eu vou acrescentar aqui. Então, fica isso mais 1/4. Esse termo aqui, evidentemente, foi embora. Então, ficou assim. E aqui eu vou trocar por um Chaves. Tudo bem até aqui, né? Tá. Agora, olha só. Nós vamos ter problema de dois termos desemparelhados aqui. Percebe? Ó? Alfa, porque eu posso pôr o alfa para fora, tá? Então, eu vou só jogar fora esse alfa aqui. Pronto. Eu sei que eu posso jogar para fora. Então, veja que nós vamos ter um termo x elevado a menos 2 e um termo x elevado a x a menos 1 desemparelhados. Tá bom? Se quiser, eu posso fazer aquela mesma conta. Vamos lá? Vai ficar. Por favor, professor, ainda não consegui pegar esse negócio dos termos emparelhados. Então, vamos lá. Alfa vezes alfa menos 1 mais 1/4. Qual é o primeiro termo dessa série aqui? Esse cara aqui. Alfa menos 1, o n é 0, né? 1/4, C0, x elevado a menos 2. Percebe que ninguém mais vai gerar x elevado a menos 2 depois disso? Não tem como. Porque o n está aumentando aqui, e o n aqui começa de 0. Então o termo x elevado a menos 2 é desemparelhado. Não tem um outro termo x elevado a menos 2 que você possa juntar para dar o coeficiente 0. Entendeu isso? Peraí, professor, então agora a gente vai ter que fazer um sistema de equação com esses dois termos aí. Vamos ver. Não vai precisar não, mas a ideia passa um pouco por aí. Olha só, alfa menos 1, alfa mais 1, né? Porque o n agora é 1, tá? Aí fica o n igual a 1, fica alfa. C1, menos 1/4, né? Mais 1/4, perdão. C1, x elevado a n a menos 1, né? Agora o n igual a 1. Tem alguém que vai gerar x a menos 1 aqui depois? Não tem. Então esse termo é desemparelhado. Então o próximo termo já não vai ser desemparelhado, porque vai ser o termo alfa mais 2. Aí fica alfa mais 1 mais 1/4. C, 2, x elevado a 0. Olha só, x elevado a 0 já começa a dar x elevado a 0 aqui. Tá? Então esses termos, todos os termos a seguir, vão ser termos emparelhados, com termos que vêm daqui. Então o que vai acontecer aqui é que a próxima, esse pedaço aqui, né, vai dar C0, x elevado a 0, mais C1, x elevado a 1, mais blá, 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 blá. Esse aqui, o próximo vai dar C3, x elevado a 1, C4, x elevado a 2. Aqui vai dar um C2, x elevado a 2, C3, x elevado a 3, etc, etc. Então, esses termos daqui para frente estão emparelhados com esses termos aqui. Ó. O que quer dizer emparelhado? Quer dizer que tem o mesmo expoente. Então, eu vou poder juntar esses caras aqui. Na verdade, esse termo aqui, do x0, é x0 em evidência, esse treco aqui, mais esse treco aqui, ó. Ou seja, está emparelhado. Agora, quem é esse aqui? Emparelha com quem esse aqui? Com ninguém. Ninguém. Então, tem que matar ele. Porque se eu não matá-lo, o C0 vai ter que ser 0. E o C1 vai ter que ser 0 também. Aí, como o C0 e o C1 vão ser zeros, o C0 aqui sendo 0, desemparelha com esse cara aqui, ó. Porque esse termo aqui sendo 0, ele desaparece. Aí não tem nenhum outro termo aqui que possa ser juntado com esse. Aí esse cara aqui vai ter que ser 0 também. Aí o C4 vai ter que ser 0, o C6 vai ter que ser 0, o C8 vai ter que ser 0, todos os quadros vão ter que ser 0. Quando eu zerar o C1, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai zerar. Aí desemparelha todos os X1 que aparecem. O X1, o X3, aí vai ter que zerar todo mundo também. Tá? Então, a maneira como você encontra para não acontecer isso é matando esse cara aqui. Quando você matar esse cara aqui, pode acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos resolver essa equação aqui, né? Solve. Só deu uma solução. Tá? Meio. Quando o x foi... Então vamos lá. Só tem uma solução. Isso é um problema. Tá? X elevado a meio. Lembra que tinha aquele raiz quadrada lá naquela solução? Que ele encontrou analiticamente? Lembra que eu fiz a solução disso aqui? Ó. É esse cara aqui, ó. Tá?
Bom, tá, x elevado a meio. Ixi, agora deu só uma solução. Tá, tudo bem, vamos continuar então. Com essa solução, eu vou repetir essa conta aqui embaixo, tá? Talvez isso se torne mais claro para vocês. Esse termo aqui deu zero aqui, ó. Porque foi isso que eu fiz. Matei esse termo aqui. Agora a pergunta é, esse cara aqui vai dar zero? Não, não vai dar 3 meios vezes 1 meio dá 3 quartos, mais dá 1 isso aqui. Né? 3 meios vezes 1 meio dá 3 quartos, mais 1 quarto dá 1. Tá? Então deixa 1 aqui. Tudo bem? Então, o que eu vou... Aqui, ó, eu salvei o C0. Mas aqui eu não consigo salvar o C1. Então o C1 vai ter que ser 0. Tá? Isso significa que eu vou matar todas as soluções ímpares. Porque o C1 sendo 0 aqui, desemparelha esse cara aqui. Tá? Porque o C1 aqui fica sendo 0 também, né? Aí tinha um C1 aqui também. Aqui, colocando um meio aqui, vai dar 5 meios. 3 meios. Dá 15 quartos, 16 quartos, dá 4 aqui. Então aqui ia dar um outro termo, sei lá que diabo que ia ser beta, uma constante qualquer aí. C3, x elevado a quanto? A 1. Mas esse cara aqui, ó, quando você fez o C1 zerar lá, por conta do termo desemparelhado, quando você fez o C1 ser igual a 0, será que eu consigo cortar esse cara aqui, botar ele de alguma maneira aqui em alguma situação, não? Eu queria cortar ele, sabe? Mas não tem como, não. Tá, tudo bem. Não, vou fazer assim. Será que eu posso? Ficou um lixo, mas tudo bem. Tá, melhorou. Ou seja, quando eu fizer esse cara aqui igual a 0, eu tô zerando esse cara aqui também. Esse é 1 também. Mas o único termo que emparelhava com x elevado a 1 era ele. Então esse termo aqui fica desemparelhado. Então o C3 tem que ser 0 também. Aí o C3 sendo 0, o termo que aparece aqui, lá pelo C3, vai dar um C2, depois vai ter um C3. O C3 aqui vai ser 0. Mas o C3 aqui está elevado a x elevado a 3. Aí vai desemparelhar com x elevado a 5 aqui. O C5 aqui, que é o x elevado a 3. E aí eu estou matando todas as funções. Tá? Professor, mas aí não era só fazer o sistema que o colega tinha falado, que a gente descobriria um alfa que satisfaça as duas equações? Não, e ele vai zerar esses dois termos? Não, porque não vai satisfazer as duas equações. Quer ver como não vai satisfazer? Por uma razão muito simples. Porque isso aqui, ó, é uma equação homogênea. A questão aqui é saber se existe essa solução. Nem sempre vai ser verdade. Inclusive, nesse caso aqui, não será. Tá? A pergunta é, existe um alfa que satisfaz essas duas equações aqui simultaneamente? Não. É falso isso. Tá? Aqui, ó, você tem a equação quadrática, né? Aqui é alfa ao quadrado menos alfa mais 1 quarto. E aqui você tem alfa ao quadrado mais alfa mais 1 quarto. Aí vai dar um sistema impossível, né? É isso. Mas, e se satisfizesse, professor? Aí a gente voltaria para aquele problema anterior. Não, aí quando satisfaz, aí você, normalmente, o que vai acontecer? Você vai poder soltar o C0 e o C1. Aí você já vai ter as duas, para essa escolha, vamos supor que desce, tá? Aí matou esse, beleza. Porque aí você não precisa nem considerar o outro alfa. Porque como esse alfa vai te dar as duas constantes arbitrárias, ele já é a solução completa do seu problema. O problema não é quando mata os dois. O problema é quando tem só uma solução. Porque aqui agora eu só vou conseguir uma das soluções, e é a solução par. Tá? Mas aí fica meio estranho, porque se você pega para zerar o termo do C1, aí quem vai zerar todos os outros são os índices pares. Muito aí bom. você meio que escolhe qual que você quer. Eu quero zerar o ímpar. Não, esse aqui eu vou zerar o par. Porque você quer escolher... Porque lembra aquele negócio da existência e unicidade? Você podia escolher qualquer um, tá? Só que, claro, só pode ser ou o primeiro ou o segundo. Você não vai escolher um desses aqui. Porque se você escolher um desses aqui, você mata todo mundo pra frente. Não, então no fim da solução, tanto faz você escolher qual índice você vai querer zerar. Desde que eu esteja falando dos desemparelhados, é óbvio. Isso, tá certo. É isso. Se você escolhesse esse aqui, não teria nenhum problema. Quer ver? Por que não? Eu vou te mostrar aqui. É um negócio que já apareceu numa outra aula aí. Se você escolher zerar esse cara aqui, vai dar provavelmente um alfa igual a menos meio, alguma coisa assim. Não sei, vamos ver, né? Ó, menos meio. Só que você tá zerando o C1, né? O C1 começa de x elevado a 1, não é? X elevado a 1 menos meio é meio. É a mesma solução. É a mesma solução. Entenderam isso aqui ou não? Não, né? Isso aí é muita doideira. Né? Olha só. Eu entendi. Que pra mim, realmente pra mim não tá fazendo sentido. É você escolher um e dar a mesma coisa. Mas tem que dar a mesma coisa, porque senão significaria que você, com a sua escolha arbitrária, você está modificando a solução do problema. O problema tem que ser invariante pelas suas escolhas enlouquecidas. Pode crer. Faz sentido. Óbvio. Isso é óbvio, eu não tô conseguindo entender, mas faz sentido agora. Ele volta, né? Você força ele para ir para outro lugar, aí ele fala, tudo bem, você vai começar do 1, mas então eu vou te dar um x elevado a menos meio, porque aí você vai começar do meio do mesmo jeito que eu tinha imposto para você. Isso, não, realmente tem que ser invariante às demências que você for fazer, exatamente. É isso, tá? Então aí tem que impor C1 igual a 0, quando você impõe C1 igual a 0, aí você faz aquela continha, né? Vamos botar aquela continha aqui.
Então agora vamos lá. O nosso alfa é menos. É meio, né? Meio. Aqui fica menos meio, pronto. Eu pensei 1/4, eu não vou ficar fazendo essa conta, não. N ao quadrado menos 1/4. Aí, ó, só beleza. de você escrever assim já dá pra ver que tanto faz você for botar o meio ou menos meio. Isso, exatamente. Aqui ficaria N ao quadrado menos 1/4. N ao quadrado menos 1/4 mais 1/4. Isso. Ficou legal. Uma coisa linda, cara. Tá certo. Vou mostrar a função de Bessa pra vocês vão ver exatamente ela aparecendo. Bom, isso eu tenho que essa porcaria x elevado a n menos 2. Mas você já fez a maracutaia para matar esses primeiros dois termos. Então, os primeiros dois termos, um dá zero porque o alfa você usou para matar, e o outro dá zero porque você disse que o C1 é igual a zero. Então, o n está começando de 2. Nesse termo aqui, tá? Nesse termo aqui, o n está começando de 2. Porque o C0 você não matou, porque aqui dá zero, mas o C1 você matou, tá certo? Então, ó, C1 você matou. Então, na verdade, para este termo aqui, este somatório começa de 2, porque os outros são zero. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui k é igual a n menos 2. Então, n é igual a k mais 2. Então, n é igual a k mais 2. Então, o k começa do zero. Só para esse primeiro termo aqui, tá? Mas o k, não interessa o nome do k. K é n, é o, p, q, r, s, t, u, v. Não interessa. Então, você pode voltar pro n aqui, ó. Depois que você faz a maracutaia, você volta pro n. Aí ficou o mesmo n. Aí você põe ele para cá. Agora você tem a relação de recorrência. De modo que ficamos com a relação de recorrência. Cn mais 2 igual a 1 sobre n mais 2 ao quadrado. Cn. Eu vou pegar aqui a função de Bessel para mostrar para vocês como é que é a expressão dela. Função de Bessel. Tem o menos ali, professor. Tem o menos, perdão. Vamos ver aqui, função de Bessel. Vou pegar uma que dê para enxergar o que eu estou falando. Eles só falam de função de Bessel geral, então... Tá, professor. Aí agora como é que a gente chega na equação da solução da EDO? Pois é, essa aqui é a primeira solução, porque você fez obtendo esse cara aqui. O problema agora é obter a segunda solução, porque o método de Frobenius só está te dando uma solução. Quando o método de Frobenius está te dando uma solução, é porque a coisa complicou e você precisaria de generalizar o método de Frobenius. Aí você precisa do método de Frobenius generalizado. E aí a coisa aquele com logaritmo? Tá? É o com logaritmo, tá? Mas aí nós não vamos entrar nisso, tá? Nós não vamos entrar nisso, não. Tá? Porque aí complica demais a situação, tá? Mas seria isso, tá? Significa o seguinte, por que entra no método logarítmico? Tem que saber o porquê das coisas, né? Porque, veja só, você conseguiu todas as soluções, o método Frobenius te dá todas as soluções que tem esse comportamento aqui na origem. Inclusive, você encontrou que um dos comportamentos era a raiz de x, né? Ou raiz de menos x, não sei, a raiz de x. Só que o comportamento de um x elevado a alfa é matematicamente diverso de qualquer comportamento logarítmico. Ou seja, o logaritmo de x não pode ser mapeado por nenhum comportamento x elevado a alfa para qualquer alfa que você escolha. Tá certo? Então, essa solução aqui não capta todas as possibilidades. A outra possibilidade que fica de fora, e é a única que fica de fora, é uma que depende de um logaritmo. Então, a solução de Bessel modificada, a solução de Frobenius modificada seria uma em que você incluiria logaritmo. Por que você está dando isso assim? Logaritmo de x e uma série aqui assim. Um outro c, tá? Com desse. Isso aqui seria um Frobenius generalizado, tá? Você pega comportamentos desse tipo na origem, mas você pega também outras possibilidades que são comportamentos desse tipo. E é isso que nós não vamos ver nesse caso aqui. Então, achou uma única solução para a equação inicial, que é essa aqui, né? Equação inicial. Diferença entre equação inicial e de recorrência, tá? A equação inicial é para você conseguir não matar o C0. A equação de recorrência é para você encontrar os Cs um em função do outro, tá? Então, realmente, aqui a única solução que você consegue tirar com Frobenius é essa aqui. A outra você não consegue obter. Infelizmente... Oi. Pode falar. Não, eu ia perguntar, professor, o que significa aquela história de as raízes da equação inicial diferirem por um inteiro? Ah, sim. O que acontece aqui, ó, é que muitas vezes, quando isso acontece, as soluções são... você matar tentar matar o C1 não resolve, que é o que eu acabei de mostrar aqui. As soluções desse cara aqui, lembra que deu menos meio? Então a diferença entre ela e essa aqui é 1, né? Então você tentar matar esse cara aqui para poder pegar soluções ímpares não vai ajudar. Por quê? Porque quando você tentar fazer isso, você retorna a solução inicial, porque elas diferem por um inteiro. Existe aquela compensação que eu falei. A raiz inicial vai dar menos meio, aqui nesse caso, né, específico, mas vai começar de 1. Então, você está começando, no final das contas, de meio do mesmo jeito. Então, aí você não obtém uma outra solução. Vou tentar achar um aqui, e a gente consiga duas soluções. Que coisa, né? Tá, professor, então
você faz essa maracutaia toda, consegue uma solução e fala, vou ter que fazer de novo agora generalizado. É isso? É isso. Aí você teria que passar para o problema generalizado. O problema generalizado é um problema que geralmente diverge, não, geralmente não sempre, diverge logaritmicamente na origem. Tá? Entendi. Eu só tô tendo, sendo sincero, dificuldade de conseguir ver isso como a solução. Uma das, claro. Não, uma das. peraí. Tranquilo, peraí. Ó, veja. Que isso. Ups. Lembra quando eu falei que quando você faz uma solução por série, o seu problema deixa de ser o conhecimento disso, porque você agora sabe que é isso aqui, e o seu problema passa a ser o conhecimento do Cs? Você acabou de conhecer o Cs. Aqui, ó. Tá? Ó, quer ver? Vamos fazer? C2 é igual a menos C0 sobre 4, né? Aí o C4, tudo bem, né? Se não entenderem por que eu obtive isso, me falem. É igual a menos C2 sobre quem? 1 é igual a 2 lá, fica 4 ao quadrado, 16. Mas o C2 é menos C0 sobre 4. Então vai ficar igual a mais C0. Tá, entendi. Então você ia precisar de uma condição inicial para poder resolver. Isso, porque aí o C0 fica solto, né? Tá. É como se colocasse aqui um C0 e a partir daqui, só números aqui, né? Só números aqui. Então eu tenho a função. Isso, aí seu problema seria calcular essa série. Isso, e aí normalmente isso não é possível. Nesse caso aqui mas normalmente isso não é possível. Até vou ver se ele consegue calcular isso aqui. Como é que eu faria isso aqui? Será que eu consigo? Sei lá, define C0 igual a 1, alguma coisa assim. Mas é porque eu tenho aqui só uma relação de recorrência. Então, eu não posso simplesmente pegar esse cara aqui e meter ele aqui dentro, tá? Não, é um pouco mais complicado para fazer esse somatório. Bom, mas deu isso aqui. Isso aqui vai equivaler àquela primeira solução. Não, mas vai conseguir visualizar, conseguir. Tá. Ó, se a gente pegasse essa primeira solução aqui, que ele consegue calcular, essa solução que nós encontramos corresponde a essa daqui, ó, que é uma solução que é bem comportada na origem. Essa solução Bessel Y aqui, ela não é bem comportada na origem porque ela tem um logaritmo associado a ela. Deixa eu ver se eu consigo achar um Bessel Y aqui. Bessel Y. Tem gente que chama de outro nome, né? Não. Desgraçado, era para baixar a coisa aqui. Funções de Bessel. Ó, que legal. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho o que é esse negócio de funções de Bessel. Vai, meu filho. Ó, muitas vezes sai de uma coisa assim em coordenadas cilíndricas. Aí você acaba chegando numa equação assim. A nossa equação tem mais ou menos essa cara aqui, só que com alguns termos faltando. Que tinha um quarto aqui, tinha um x ao quadrado aqui, tinha um x ao quadrado aqui, o termo linear que está faltando. Aí você vai, ó, e aí chega nisso aqui, a equação geral é essa aqui, funções de Bessel, ó. Equação inicial, ó. Tá aqui uma coisa parecida com a que nós encontramos, tá? Esse cara aqui errou nessa parte aqui, porque não tem isso aqui não. É a mesma coisa que a gente obteve. Aí ele vai, eu queria só ver se ele achava. Ó, encontramos isso, uma coisa parecida aqui também, tá? E o nosso era alfa 1/4, alguma coisa assim. E aí a função de Bessel, aquela bem comportadinha, é essa aqui. Aquela nossa tem uma raiz quadrada, porque tem um termo faltando aqui na equação de Bessel, então você tem que reorganizar a equação de Bessel para poder tirar esse termo aqui. Você reorganiza colocando aquela raiz de x. Depois isso não importa para nós aqui não. Então essas são as funções de Bessel bem comportadas. Você tem, então, mais m menos m. Mas aí você tem deixa eu ver o que você vai falar, essas aqui, ó. Essas funções Essa equação de Bessel, pelo que eu vi ali no gráfico, é uma das soluções do oscilador do pêndulo com resistência do ar. Geralmente, ela não acontece, ela até parece com uma solução do pêndulo com resistência, porque ela vai caindo, né? Mas ela, na verdade, ela é uma solução de ondas, você encontra isso em antena. O comportamento da onda eletromagnética emitida por uma antena, que é mais ou menos a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É um oscilador harmônico, gera aquela onda harmônica, mas aquela onda harmônica, à medida que ela vai caminhando cilindricamente, né, porque é uma antena, tem simetria cilíndrica, ela vai se dissipando, tá? Então, ó, a solução geral tem esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui é o nosso y, tá? A nossa Bessel y. E a nossa Bessel y, olha como é que ela diverge, ó. Tá vendo? E ela diverge com um termo logarítmico, que nenhuma, apesar de não dar para ver isso aqui, acaba dando um termo logarítmico, que nenhuma solução polinomial, monomial pode recuperar, tá? Será que dá tempo aí? Não dá mais tempo de fazer mais uma, porque aqui realmente as coisas são um pouco mais longas, né? Se vocês quiserem ficar mais tempo, eu faço outra. Não tem problema nenhum, não. Eu quero, professor, com toda certeza. Então tá bom, então vamos embora. Tá tão legal aqui.
Então, beleza. Pô, é divertido, sim, concordo. É legal, cara. Um de vocês lá falou lá não sei se foi o João, falou lá, pô, 6 horas da manhã o cara já tá animado. Mas, cara, fazer um curso de física sem esse ânimo é pedir pra morrer. É um curso Não, é insuportável. gostosinho. Eu, no semestre passado, nós terminamos o curso, e para os alunos que quiseram continuar, nós continuamos. Já cansei de fazer isso, continuamos. Mas continuando como? Não tem prova, não tem nada. Vamos trabalhar, ralar, estudar. Nas férias. Ficamos 3 semanas nas férias, quase 4 semanas nas férias estudando. Ganhando conhecimento, né? É isso. Professor, você poderia falar o que são aqueles pontos regulares e singulares? Pois é, são esses caras aqui, eu não entrei muito naquele detalhe, não, mas tem a ver com isso aqui. São pontos em que a sua equação escrita na forma canônica, vamos chamar assim, que é essa que não tem ninguém aqui, ela diverge, alguns dos termos delas divergem, tá? Então são justamente aqueles pontos em que pode dar bode à solução em série. É isso. Esses Como são mais uma singulares. vez, é esse x igual a 0. Isso, exatamente. Aqui normalmente é x igual a 0, tá? E em outros casos, não necessariamente, mas vamos lá. E os regulares? Os regulares são aqueles em que a série de potência não tem nada disso aqui. Por exemplo, essa equação aqui, se tivesse um x, se não tivesse um x aqui, ela é regular. Tá? Na origem, tá? Ou seja, ela na origem não tem divergência, não tem comportamento por raiz, uma coisa toda doida lá, tá? Beleza. Colocamos uma coisa de sempre. Eu vou pegar lá no... Não muda nada, né? Deixa eu tirar isso lá. Não, deixa eu colocar isso aqui assim. Até deixar em inglês, né? Pra não ficar parecendo que fui eu que fiz de cabeça. Né? E isso, sacanagem, né? Sabia que dava beça, mas não sabia que dava essa beça, não, que isso é mais complicado. A equação para obter. E se vocês perceberem, esse troço aqui é mecânico. É um troço mecânico. É sempre a mesma coisa, né? Aquela partezinha lá, que é uma partezinha mais complicada, que é a dos termos desacoplados, né? Desemparelhados. Mas tirando isso, é sempre a mesma coisa que você faz. N mais alfa menos 2, Cn, N mais alfa menos 2. Esse primeiro aqui. Aí no outro vai dar N, porque vai ter 2N, né? 2N, Cn, x elevado a N menos 2 também, né? Ué, professor, né? N mais alfa menos 1, não? Não, você derivou 2 vezes, né? Não é? A primeira dá o N menos 1 e a segunda dá o N. Aqui, né? Não, é. Ué. Não, tá. É o que eu pensei que você estava falando aqui, ó. Tá certo. Aqui vai dar 2, N mais alfa, Cn, x elevado a N mais alfa menos 2 também. Menos Cn, x elevado a N. Igual a 0. Professor, agora eu fiquei curioso. Você acha que, assim, pelos conhecimentos matemáticos que eu tenho, tem como eu ver uma demonstração do porquê que isso aí funciona? Ou é muito avançado? Eu fiquei curioso para saber o porquê. Tá, mas por que funciona essa imposição aqui? Não, então, por que funciona o método de Corbenos? Ele funciona pelo seguinte, porque, em princípio, se você tem certeza que ele vai funcionar de alguma maneira, porque, em princípio, esse método tem a ver com o negócio dos pontos regulares e singulares. Em princípio, se a sua equação diferencial não tem singularidades, uma série de Taylor é sempre solução, porque uma série de Taylor ela consegue simular qualquer função regular na origem. Tá? Então, necessariamente, esse troço vai ser solução para um certo CNs que você vai encontrar usando o método das séries. Quando a sua equação diferencial tem problema, que tipo de problema ela pode gerar? Ela pode gerar um comportamento que não é descritível por série na origem, e esse comportamento só pode ser assim ou logarítmico. Então, se você colocar esse comportamento, você acoplar esse comportamento à solução anterior, que era uma série de potências, você necessariamente vai conseguir encontrar a função. Entendeu? Esse é o argumento. Na verdade, essa seria a demonstração, é isso. Tá? Deixa eu... O professor, ali no último tá faltando o alfa, no x elevado a N. Isso. Porque depois eu jogo ele fora, né? Aí vem esse cara pra cá. E esse cara vai embora. Pronto, ficou assim. Aí, olha só, esse cara aqui fica em evidência, né? Então fica isso aqui, ó. Mas então menos 1, né? Dá 1, né? Tira esse cara aqui e coloca mais aqui. Pronto, essa foi a simplificação total feita. Tá? E aí vem aquele negócio lá, vamos fazendo. Esse cara aqui vai ficar para n igual a 0, alfa mais 1, C0, x elevado a menos 2. Mais alfa mais 1. O próximo é alfa mais 2. C1, x elevado a menos 1. Mais alfa mais 2. Alfa mais 3. C2, x elevado a 0. Mais, vou colocar mais 1. Alfa mais 3. Alfa mais 4. C3, x elevado a 1, etc. E embaixo vai ficar mais. A menos, né? Menos C0, x elevado a 0.
menos C1, x elevado a 1, menos C2, x elevado a 2, blá, blá, blá. Igual a 0. É isso. Aí os que estão desemparelhados são só esses dois primeiros, né? São só os dois primeiros. E aí o que vai acontecer? Exatamente, é isso. Pegou. Eu tô pegando agora, professor. Agora, temos que considerar. Vamos fazer, resolver alfa mais 1. Olha só o que vai acontecer. Alfa igual a 0. As duas soluções são óbvias, né? Alfa igual a 0 ou alfa igual a menos 1. Olha o que o alfa igual a menos 1 vai fazer. Ele vai matar esse termo aqui também, ó. Ele mata este. Ele mata os dois primeiros. Então já vou usar só ele. Tá? Professor, mas aí a solução ficaria incompleta também, porque só te deu uma solução? Não, porque vai dar duas constantes arbitrárias. O que te garante que você está obtendo a solução completa ou não é o número de constantes que você vai obter, arbitrárias, né? Se der duas constantes, porque como ele vai zerar os dois, o C0 e o C1 vão ficar soltos, tá certo? E eles vão ser duas constantes arbitrárias. Então essa é a solução, necessariamente, né? Porque a solução é única. Existe e é única, tá? Então, vamos ver. Mas aí por que alfa igual a 0 não é solução? Não, ele é solução, mas ele só vai te dar um pedaço dela. A gente até pode fazer depois solução do alfa igual a 0, tá? Só para vocês verem que ela vai cair em uma dessas aí. Vai ser 0. Professor, se eu puder, e também se tiverem de acordo, se fazer um exemplo com o Wronskiano, que eu aprendi, mas eu até agora não apliquei ainda. Tá. O Wronskiano acaba sendo uma coisa que a gente usa muito naquele procedimento de obter as soluções, né? Ele não é uma coisa que você vai usar assim para resolver equação, quer dizer, você vai obter as equações particulares, né? As equações não homogêneas você usa. Mas é só ali que você usa mesmo, tá? Fora dali. Porque nos exemplos mesmo, exercícios aqui, não tem muitas não homogêneas. É verdade, hein? Agora que você falou, é verdade. Aí, por exemplo, calcular o Wronskiano, não consigo, porra, agora aplica isso aí, sei lá. Eu tô meio que nessa fase. Homogêneo, depois a gente faz essa aqui, tá? Tem um livro de física matemática que ele tem vários exemplos com o Wronskiano. Aqui, ó, eu tô fazendo, eu posso mandar depois. Isso, ótimo. Opa, manda lá no grupo do Fundamentos, cara, por favor. Muito obrigado. Tá? E aí, ó, a gente faz uma dessas aqui depois. E tem uma que eu não fiz ainda, caraca, isso é importante pra caramba. Nossa, graças a Deus que... Bom, depois vou ter que fazer na sexta de novo, porque tem muita gente que talvez não esteja mais na aula, né? Então, mas ela é muito importante. Então eu vou fazer ela daqui a pouco, depois eu faço de novo. Porque ela Professor, se eu te falar que ninguém saiu até agora, você acredita? Caraca, que beleza, maravilha. Aqui tá muito legal, professor. Pois é. Professor, não, eu falei aquela brincadeira de 6 horas aí se eu acordar animado, mas porra, eu acordo na tua aula louco também, ué. Exatamente, isso é legal, cara. É uma coisa a melhor aula da semana, professor. Nossa, fico feliz. Porra, eu vou ter que concordar, É mais top que tem. Professor, procurarei o senhor no semestre que vem pra fazer física matemática, com certeza. Beleza, se me derem, né? Sei lá, depois desse jogo todo aí, eu não sei. Espero que sim, professor. Eu acho que eu vou fazer ladeira aí. Não, a gente vai fazer um mutim lá no NB. Beleza, vai botar você lá. Porque... Tô meio queimadão aí, mas tudo bem, não tem problema não, tá? Se me der, eu peço, tá? Eu curso de física matemática, a gente continua lá, vai até a página 700 e pouco lá da Pra quem que eu tenho que mandar e-mail reclamando que o senhor não vai dar aula de física matemática? Só falar, vou encher o saco. Na época eu dou um toque. Beleza. É a coordenadora. Tá, então vamos lá, ó, n-2, né? Então é a mesma mutreta, n-2 igual a k, então aqui é k mais 2, então aqui é k mais 2, então aqui é k mais 2, menos 1 fica k mais 1. Como não interessa o nome, n. Faltou os termos da direita ali. Esse? É. Não, mas esse não altera, né? Esse não altera nada, né? Por quê? Porque esse já começa do zero, ó. Né? O termo aqui era só o que tem menos 2, ó. Quer ver? Deixa eu pôr ele aqui pra cima de novo. Ó. Aquela reindexação. Não. A linearidade das somatórias, tá? Isso. Ó, aí é isso aqui. E a solução? Cn mais 2 é igual a mais agora, né? Seria Cn, então 1 sobre n. Cn. Tá? E como você não matou nem o C0 nem o C1, você tem as duas soluções aqui. Tá certo? Então, quando você escreve de modo que isso aqui, ó. E aí você já está com um x a menos 1 aqui. Deixa eu tirar esse cara daqui. X a menos 1. Veja que você já... Porque o alfa é igual a menos 1, né? Você já está com
o C0 e o C1 aqui. São dados dessa maneira. Quando você colocar C0, você vai obter os pares. Quando você colocar C1, você vai obter os ímpares. Então a série final está toda aqui. Aí você fala assim, pô, mas e aí, cara? Você não usou o alfa igual a 0. Mas se você for usar o alfa igual a 0, olha o que vai acontecer. Alfa igual a 0. Quando o alfa igual a 0, vamos pegar a equação lá. Está aqui. Alfa igual a 0. Está aqui. Está aqui. Esse cara aqui começa do desemparelhado, né? Vamos agora com o C0 só, né? Ele tem que matar quem? Ele tem que matar o C1. Percebe que eu tenho que matar o C1 aqui? Matar é um nome horroroso, mas tudo bem. Vou pegar essa equação aqui. Vai ficar assim, ó. 0, C0, x elevado a menos 2, mais, quando o n for igual a 1, vai ficar 1 vezes 2, C1, x elevado a menos 1. Não tem ninguém que vai dar esse cara aqui, então eu vou ter que matar o C1. Aí vai ficar 2 vezes 3, C2x elevado a 0. Que aí, nesse caso, só fica soluções pares. E só fica a solução pares, que vai ser exatamente a solução par que você já obteve. 3 vezes 4, C3x elevado a 1 mais, mais. E aí, na parte de baixo, que é aquele outro lá, não tem nem conversa, né? Menos C0, x elevado a 0, menos C1, x elevado a 1, etc. Igual a 0. Então, os desemparelhados são esses aqui. Esse aqui eu não consigo, com alfa igual a 0, eu não consigo matar. Então, C1 igual a 0. Se o C1 igual a 0, esse cara aqui some. Se esse cara some, esse desemparelha. O C3 é igual a 0. Aí desemparelha o cara do C3 ao cubo, x ao cubo aqui. Aí vai desemparelhar o C5 e vai embora tudo que é ímpar. Tá? Pois devemos fazer. Ok. Assim, a equação de recorrência. Fórmula, né? Fórmula de recorrência. Eu volto aqui, né? Na forma de recorrência, eu faço aquela, para obter a forma de recorrência, eu faço um mutretão. É um mutretão dos índices. Esse cara aqui começa no 2, porque o primeiro ele mata com o N, e o segundo ele mata com C1. Então eu coloco esse cara aqui como K, esse vira K mais 2, esse cara vira K mais 2, e esse vira K mais 3. Como não interessa o nome, chamo de N de novo, N, N, N. Põe o N para fora, e obtenho aqui Cn mais 2 vai ser igual a 1 sobre N mais 2, N mais 3, Cn. Tá certo? A nossa solução, veja só. Aqui, ó, deu esse troço aqui. Engraçado, né? Parece que tá diferente, mas não tá. Porque essa daqui é a solução ímpar. Olha de onde ela ia começar. Pega o C1, tá? O C1 vai pegar x elevado a 0, ó. Fazer esse cara aqui, tá? Então, o C1 pega o x elevado a 0. Aqui, como você está começando o alfa com 0, o alfa 0, o C1 aqui já pega o x elevado a 1, que é exatamente esse termo aqui quando você coloca n igual a 1. 2 vezes 3, né? Ah, seria uma diferença de fase, né? Alguma coisa assim. Você recuperou a mesma solução. Se vocês quiserem fazer essa conta aqui, quer ver? Que fornece... Vamos pegar só os primeiros termos, tá? C2, né? Que é igual a 1 sobre 6. 2 vezes 3, vai. 2 vezes 3. C0. Aí o C2, o C4, vai ser igual. É isso, basta parar no C4, já dá pra ver. Vai ser 4 vezes 5. Vezes o C2, né? Que é, então, 1, 2, 3, 4, 5 fatorial, né? Deixa assim. Mas, professor, agora que eu prestei atenção em uma coisa, nesses somatórios, eles todos são convergentes, né? Se der alguma merda, esse somatório for infinito ou algo assim. Essa pergunta é crucial para a próxima aula, tá? E na mecânica quântica, ela é crucial. É ela que vai te dizer uma coisa aí, que aí eu só posso falar isso na aula de senão nós vamos passar o resto do dia aqui, tá? Então, o y, como série, fica o seguinte, começa de x elevado a 0, né? Porque o nosso alfa é 0, tá? Aí vai ficar, o primeiro deles é o C0, mais o próximo, C2. 1 sobre 3 fatorial, né? No final das contas, né? Vai colocar, 3 fatorial, vou colocar 3 fatorial, C0. Mais o C4 agora. C0, x elevado a quanto? 2. Não é 1, 2. E nós pegamos os pares. Aí depois fica 1 sobre 5 fatorial, C0, x elevado a 4. Tá? E por aí vai. Não vou continuar, não. Agora, vamos pegar a solução ímpar desse cara aqui. A solução ímpar desse infeliz aqui, com essa regra. Perdão.
Cadê? Só não me confundir com essa regra aqui, tá? A solução ímpar desse tipo. Lembra que essa era a outra solução, né? Em que a fórmula encontrado aqui, ó. Tá? Então vamos escrever essa fórmula. Então vamos lá. Y é igual a x a menos 1. Vamos pegar só a parte ímpar, tá? Vai ficar, quando o C1 é C1, né? C1 x elevado a 1, né? Certo? Porque ele é livre, né? Agora quem é o C2? Vamos colocar aqui esse troço aqui. Assim, né? Vamos obter esses caras. O C3 é igual aqui. C1 sobre o n igual a 2, né? 3 vezes 5. É isso? Vai ser o fatorial Não, duplo? 2 vezes 3, perdão. 2 vezes 3, né? E quando esse cara é para ser 3, o n tem que ser igual a 1, né? 2 vezes 3, C1, certo? O C5 vai ser igual a 1, vou colocar logo o C3, né? E aqui vai ficar o quê? Para ser C5 aqui, tem que ser 3 aqui. 4 vezes 5. De modo que isso aqui vai ser igual a C1, 5 fatorial. Esse aqui é C1, 3 fatorial. Olha só, aqui vai dar C1, vou colocar assim, 1 sobre 3 fatorial, C1, x elevado a quanto? Esse é o cubo, hein? Então fica x ao cubo, né? Então C3, né? Mais 1 sobre 5 fatorial, C1, x elevado a quanto? A quinta, porque é o C5, tá? Então eu posso colocar o C1 em evidência. Eu meto o x a menos 1 aqui para dentro, né? Vou colocar isso em outro canto. Eu meto o x1 aqui para dentro. Então esse cara aqui, o x a menos 1 mata esse, fica 1. Mata esse, fica 2. Mata esse, fica 4. Fica quase a expansão da exponencial. Essa aqui, ó. É a mesma solução. Tá? O fato de ter C0 ou C1 não interessa, né? Porque isso aqui é arbitrário, constante arbitrária, né? Então, você recuperou uma das soluções, ó. É uma solução, tá vendo? Levar da 0 é 1, né? Ó, tá vendo? Então, usar o alfa 0 igual a par te faz pegar a solução ímpar, porque você tinha esse cara aqui, do uso do alfa igual a menos 1. Por que isso? Porque o alfa igual a menos 1 já cobre todas as possibilidades de solução. Então, quando você usa o alfa igual a 0, você tem que recuperar uma das que você já obteve. É isso. Tá? É isso. Ainda alguma questão, alguma dúvida? Aqui, cara, eu vou... mas vamos fazer uma nova... Professor, então você usar o alfa igual a menos 1 é vantagem porque você já tem as duas soluções em 1. Exatamente. Por isso que é importante ver se uma coisa desse tipo não acontece. Porque aí você economiza serviço, tá? Você fala assim, epa, isso aqui eu já mato os dois primeiro, então não vou nem olhar a outra solução, não tô nem aí para outra solução, pouco importa, tá? Exatamente isso. Vamos ver aqui agora uma solução daquelas que usam o Wronskiano, né? Agora, não percam a aula de sexta, tá? A aula de sexta é importante demais, porque é onde vão surgir aquelas equações, aqueles polinômios de Legendre, polinômio de Hermite, tá? Isso é importante. Mas não vai ter prova na sexta? Vai, mas aí a gente começa a prova às 10. Tá? Beleza. Vamos pegar a letra A aqui, é a 34A. E só para ter certeza, o conteúdo da aula de sexta é para a próxima prova, né? Não é que vai ser na sexta. Até parece. É óbvio que é para de sexta. O que vocês podem escrever, se vocês quiserem, a gente faz uma aula extra na quinta, para vocês poderem pegar esse troço um dia antes. Mas é tranquilo. Vocês vão ver que não tem problema. Se vocês pegarem essa parte aqui, a outra parte é tranquilo, tá? Não estressa não. Por mim pode ser quinta-feira à noite, igual da última vez que a gente fez. Por mim, tá faz. É só combinar que a gente organiza. Então, essa é a letra A. 3 mais x ao quadrado. Pronto. Aí, a primeira coisa é obter as soluções das homogêneas, né? Quando você tem uma equação que não tem coeficiente em x, você consegue resolver isso com muita facilidade, tá, gente? Uma maneira de você resolver isso Sempre vai admitir a exponencial, né, professor? Isso, assim, de algum tipo, né? Exatamente, porque você resolve usando uma técnica parecida com aquela dos números complexos, mas que não precisa ser complexo aqui, tá? Você então coloca assim. Ó, quando você coloca lá, vai acontecer o quê? Lambda ao quadrado, né? 2 vezes ele cai, né? Continua elevado a x, mais 2 vezes lambda, menos 1, tudo isso multiplicado por e elevado a lambda, x tem que ser igual a 0, é homogênea, né? Ou seja, a equação diferencial igual a 0 se transformou nisso aqui. Ela vai ser igual a 0, isso aqui não é 0 nunca.
Então esse aqui tem que ser zero. Resolver esse troço aqui sem dor de cabeça. Pronto, são essas duas soluções aqui. Então você já tem as duas soluções homogêneas, tá? Coloca a solução, é elevado a raiz de 2 menos 1, x. Aqui a outra, né? É elevado a menos raiz de 2 mais 1, x, que é essa aqui, né? Aqui coloca a derivada, né? Então fica raiz de 2 menos 1 é elevado a raiz de 2 menos x, derivada, né? E aqui fica menos raiz de 2 mais 1 é elevado a menos raiz de 2 mais 1, x. Então, calculando determinantes disso, vamos dar uma simplificada. Ele é ruim de simplificar essas coisas. Mas tudo bem, vamos simplificar na unha mesmo. Isso vai dar menos 2 raiz de 2, esse x aqui não cancela com esse, mas esse raiz de 2x aqui cancela com esse, menos 2 raiz de x. Então fica assim, esse aqui vira um menos 2 aqui. Parece que é isso, tá? É isso aqui, tá? Vejam que o Wronskiano não zera em lugar nenhum do espaço. Agora, para obter as soluções particulares, escrevemos, aí usa a fórmula, tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui, não lembro não. Pelo amor de Deus, gente, não decora nada não. Quem é bom de decorar, tá, só lembra. Quem é ruim de decorar como eu, não precisa decorar nada. Então aqui, ó, a primeira solução, lembra, né? Nós fizemos variação dos parâmetros. Então nós escrevemos isso aqui, ó, V1 x, Y1 homogêneo, né? X, mais V2 x, Y2 x, né? Em que Y1 e Y2 são soluções das homogêneas, são essas aqui, tá bom? Ou seja, eu vou até escrever isso aqui. Não precisava não, mas não custa nada. Vou colocar aqui o Y1. Vamos colocar aqui o Y2. Tá? E em que V1 de x é igual a menos integral R, quem é o R? 3 mais x ao quadrado. Vezes a y2. Tô pegando no livro, tá? Eu tô olhando no livro. Não tô desviando nem nada, não. E esse cara aqui, que é o Wronskiano. Dx. Ah. Aí faz a conta. Eu vou fazer essa conta, não. Agora eu vou ver essa tranqueira aqui. Então, V1 de x é isso aqui. É paciência, é isso aqui, tá? Não há muito o que fazer. Talvez tenha como simplificar alguma coisa, não sei. Porque depende um pouco do como ele resolve o sistema. Mas eu não vou ficar me preocupando com a resolução de sistema, tá? Porque isso vai... Provavelmente tem alguma coisa aqui, ó. Esse cara passa para cima. Fica menos x aqui. Dava para simplificar um pouco. Vamos simplificar, vai. Porque eu acho que tem dois termos aí que são constantes, que são da constante arbitrária. Quer ver? Ó, nós podemos tirar esse cara aqui, porque o Wronskiano, um fator multiplicativo aqui não altera em nada, tá? Então, não altera, deixa eu deixar ele aqui. Um sobre isso aqui, só que sem isso. Tira esse, tira esse. Esse cara aqui vai lá para cima com o sinal trocado. Ó. Então ele vai pegar esse cara aqui que é menos e vai transformar em mais, entendeu? Ó, esse aqui vira isso. Tá? Aí vai ficar menor a solução. Ficou a mesma bosta. Tá bom, então deixa quieto. É a vida, né? E a outra vai ser a mesma coisa, tá? E o R também, sempre tem o R. Aí vem a outra solução, que é o Y1. Dividido pelo Wronskiano. Vai poder ser escrito assim.
Esse cara aqui. Esse cara vem para cima. Troca o sinal. Esse cara aqui é menos, com esse aqui fica mais. dx. E aí vem esse simplify aqui. Será que eles vão simplify e define? Melhorou um pouco. Mas deu mais ou menos a mesma coisa. Então a solução. Ó, esse cara aqui, ó, morre com esse, tá vendo? É isso aqui, sabe o que é isso aqui? É a solução, é o problema corrigindo a solução que não era para ter exponencial. Sei lá se deu para entender isso que eu falei. É que a solução homogênea deu uma exponencial, mas o problema concreto não dá exponencial. Aí ele vem e corrige. Ó, esse cara aqui, ó, vai justamente matar esse cara aqui. Pronto. Essa é a solução. Tá? É assim que usa o treco. Aqui eu não fiz totalmente correto, né? Porque eu poderia ter feito essa integração gerando as constantes arbitrárias, mas aí você está com uma função, uma equação particular, né? Aí essas constantes arbitrárias vão ser resolvidas pelas condições de contorno. Mas aqui, como isso não é falado aqui, não sei, deixa pra lá. No exercício não se diz isso. Deixa eu procurar o exercício aqui, só um instante. Mas esse é o contexto em que a gente usa o Wronskiano, é o contexto em que se mais usa o Wronskiano, né? Isso. Não falo nada. Só para achar a solução particular mesmo. Vamos ver coisa aqui. Ó, esses dois caras aqui, ó, não apareceram na nossa solução porque eu não integrei esse troço aqui direito, tá? Eu tinha que integrar isso aqui de um ponto até um ponto, um x0 qualquer até o x, tá? E aí apareceu uma constante arbitrária que não ia anular a raiz aqui. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Se eu fizesse essa conta aqui de x0 qualquer, tá? Até o valor x, que eu vou colocar aqui y, só para p, porque senão ele não faz, né? Olha o que vai acontecer aqui. Vai. Tem uma parte que vai cancelar ficou imenso, né? Tem uma parte que vai cancelar essa exponencial, mas tem uma parte que não vai cancelar, tá? Então, provavelmente isso que está aqui, ó, é obtido com essas somas doidas que tem aqui, que aí teria que ver se dá mesmo. Sei lá, fazer essa conta aqui. Vamos ver se dá. Vai simplificar isso aqui, eu não sei como. Simplificar. Ó, deu isso aqui, ó. Não sei se é exatamente o mesmo lá, porque nós fizemos tanta passagem que eu sabe se lá deu se o troço. Aqui, ó, x ao quadrado menos 13 menos 4x, ó. Tá vendo? X ao quadrado menos 13 menos 4x, tá? Quadrado menos 13, tá vendo? Esse é o cara aqui, ó. É o cara particular. Agora esses dois aqui vêm da homogênea, tá? São os dois caras da homogênea. Por que os dois caras da homogênea aqui? Vocês não precisam, isso é importante, porque isso de certa forma vai ajudar no cálculo. Quando vocês forem calcular, coisas assim, esquece um pouco essa integração aqui e colocar esse troço assim. Isso aqui torna tudo muito grande. Não faz essa conta assim, não. Faz essa conta aqui desse jeito que eu fiz, só encontrando esse cara no X, tá? E, ao final, a única coisa que você precisa fazer é colocar a sua solução como sendo o C1, a primeira solução homogênea. Vou explicar por que isso. Assim não. Mais o C2, a segunda solução homogênea, somada com a solução inhomogênea. Explicar por que isso. Porque como esses caras aqui são solução homogênea, cadê a equação? Eles não alteram. Quando você bota isso aqui, dá zero, entendeu? Dá zero. Então, qualquer constante que você botar lá não altera nada, porque na hora que você colocar na equação vai dar zero. Tá? Então, eles têm uma constante solta. Todos os dois homogêneos. O termo homogêneo, não. Porque o termo homogêneo, quando você colocar lá, ele tem que dar exatamente essa tranqueira aqui. Tá certo? Ele tem que dar essa tranqueira aqui. Tá bom? Então, essa é a diferença. Tá?
Deixa eu ver como é que eu posso simplificar isso. Eu disse. Não sei. Entenderam isso, gente? Porque se não entenderam, eu refaço a explicação. Eu acho que eu viajei nessa última passagem. Tá, daqui para cá? Não, sobre zerar as constantes. Não faz sentido zerar as constantes, porque não é que zera exponencial. Deixa eu colocar isso aqui na equação. Você vai ver o que vai acontecer. E aí você vai colocar esse cara aqui. Só ele. Tá? Ele é a solução da homogênea. Então é óbvio que quando você colocar esse cara aqui, vai dar zero. Independentemente do C1, porque o C1 pode ir para fora, né? O C1 tá aqui, né? O C1 tá aqui. O C1 tá aqui. Ou seja, eu posso tirar daqui e daqui e colocar tudo isso aqui em evidência. Só que a hora que eu fizer isso aqui, eu não sei se você vai conseguir fazer isso aqui, porque essas duas linhas aqui, eu não sei se você vai conseguir entender como sendo... não entendeu. Como derivadas, né? Então eu faço assim. Aí agora a gente vai fazer essa conta. Isso aqui vai dar zero. Porque ele é a solução homogênea. Então o que eu estava dizendo é que isso aqui fica 0 vezes C1. E 0 vezes C1 não pode ser isso. Com o C2, vai ficar o quê? Vai ficar 0 vezes C2 igual a isso. Também não pode ser. Então, esse cara aqui é o cara que mata isso aqui. Tá? Quando colocado na equação, né? Obviamente. Tá? Vamos ver? Ó, vamos fazer essa conta aqui. Bom, mais uma vez, eu acho que eu tô duvidando dessa parte aí. Tá bom. Quando duvida que é bom. Ó. Aí aqui, a solução agora é essa, né? Homogênea. Então, professor, peraí. Eu acho que tá estranho, porque você tá falando pra mim que o problema não depende da constante. Não pode. Não é que não depende da constante. É que a sua solução, mesmo sendo uma equação particular, ela tem que trazer duas constantes arbitrárias. Tem que ter essas duas constantes, porque ela é uma equação de segunda ordem, entendeu? O fato dela ser uma equação particular não te elimina o fato de que você tem que ter duas constantes arbitrárias. Tá? Então, para você consertar isso, aí sim que vem o R, né? Que seria o resto. Esse terminho aqui. Certo. E aí, olha o que vai acontecer. Mas ainda não concordo que isso zere tudo. Ah, mas aqui eu fiquei... Como é que chama aquele cara que só olhando, hein? Tem um cara aí na Bíblia que... Tá Matias, não, sei lá, é um infeliz desse qualquer. Bom, então vamos colocar aqui a equação. Como é que chama o cara, rapaz? São Tomé, acho que é São Tomé. Só acredita vendo, sei lá. Vamos ver se isso aqui vai dar o que tá lá. Ó. Entendeu? Deu. Então, beleza. Esse cara aqui, esse primeiro aqui, não afeta esse cara, porque ele é zero. Esse aqui é zero. Vou até colocar assim, ó. Zero. Esse outro aqui também não afeta. Pelas mesmas razões. Porque ele é a solução da homogênea. Esse cara aqui, quando é colocado, ele dá exatamente o termo particular. Então você mantém as duas constantes, porque elas são constantes arbitrárias, porque elas vão estar multiplicadas por zero, quando você bota a solução da equação. Então, isso aqui as constantes servem para ajustar o problema a uma situação particular. E você vai ter esse termo aqui, que é o termo que ajusta a inhomogeneidade. Tá? Então você tem uma parte que ajusta a solução geral e uma parte que ajusta a inhomogeneidade, o caso que faz a equação ser particular. Então, a solução geral é as duas particulares mais o resto. As duas homogêneas mais a particular. Ó, as duas homogêneas, né? Ó, as duas homogêneas. Mais a solução particular, que foi aquela que nós obtivemos fazendo aquela conta lá anterior. Tá? Aí eu não vou nem colocar assim, porque senão fica errado, né? Mais isso aqui, mais... Ou seja, a solução homogênea colocada as soluções homogêneas colocadas na equação dão simplesmente o zero, e esse termo aqui serve para você regular essa parte aqui, que não poderia ser captada pelas homogêneas, porque as homogêneas dão zero. Então tem que ter um termo a mais aqui que não dê zero, tá? Rigorosamente falando, não vou entrar nessa besteira, deixa aqui, tá? Mas é isso que a solução de uma equação particular, lembra que ser particular não pode ser confundido com ser a solução de uma situação específica, com condições iniciais.
você tem uma equação inhomogênea, e a solução geral da equação homogênea é a solução homogênea, não, a equação inhomogênea é uma solução homogênea mais uma solução particular. Mas esse nome particular não é porque você já fixou as constantes arbitrárias, é porque você tem uma equação inhomogênea. Uma solução específica para um problema é aquela que vai especificar essas constantes através das condições iniciais. Por exemplo, se eu tivesse dito aqui que essa equação deve valer para, sei lá, vamos colocar aqui uma condição inicial. Como que fosse um problema mecânico, seria ele estar parado na origem. Tá? Inicialmente ele está parado na origem. Então ele está com velocidade 3 na origem. Pronto. 3 metros por segundo, por exemplo. Esse cara aqui é o geral não, tá? Quando você substitui 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, vou pôr 0 logo, tá? Porque senão já viu, né? O cara vai me dar problema. 0 aqui, você obtém isso aqui. C1 mais C2 menos C13 é igual a 3, é igual a 0, né? Igual a 0, tá? Então você agora deriva esse cara aqui. Então esse aqui é o y de 0. Você agora deriva esse cara aqui, para pegar esse aqui, né? Vê quanto que dá isso? Dá isso aqui. E substituído no 0, aqui dá 1, né? Aqui dá 1. Aqui dá 1. Isso aqui dá 0. Isso aqui dá 1. E pronto. Isso aqui tem que ser igual a 3. Então agora eu simplifico essa equação aqui. Eu podia ter feito a... Não dou nada. Então fica aí esse cara aqui, raiz de 2 menos 1. C1. Menos raiz de 2 mais 1, C2. Igual a 7, né? Então é isso aqui. Isso é um sistema. Você resolve o sistema. Pode pôr 13 para cá. Então ficamos com o sistema. Aí eu vou pedir para resolver automaticamente, né? Então. Essa é a solução do problema específico. Então essa é a solução daquele problema lá com aquelas condições iniciais, tá? E não pode ter constante arbitrária. Não pode ter constante arbitrária. Já as eliminou. Então o C1 vira isso aqui. E o C2 vira isso aqui. Pronto, essa é a solução. Não tem mais constante aqui. Essa é a solução final do seu problema. Do seu problema de equação diferencial não homogêneo, né? Inhomogêneo, tá? É isso. Cansado. Então, se quiser até ver aqui. Ó. Essa é a solução. Vou colocar aqui menos coisa. Menos 2 até 5. Entenderam isso aqui ou não? Sim, sim. Tá? Vocês têm que fazer depois aí pra, né? Coisa ficar legal, tá? Esqueci de mudar isso aqui. Essa é a solução, perto da origem, assim, é assim que ela se comporta, tá? Tem que colocar na tela T3. Legal, é isso, tá, gente?